A paz esteja convosco. Esse desejo do nosso Senhor Jesus Cristo para os apóstolos é também o nosso desejo nesta noite. Que possamos estar cheios de alegria por vermos o Senhor. Que possamos ter de volta a coragem e a alegria da vida com a doce presença do Jesus ressuscitado. A paz esteja convosco. Boa noite, irmãos e irmãs da IPI Metropolitana de Brasília, os outros irmãos e irmãs também que nos acompanham. Nós vamos celebrar nessa noite a ressurreição de Jesus Cristo. É o dia de comemorar a Páscoa. Vocês estão convidados a louvar a Deus conosco. Nós também teremos a Eucaristia hoje, a Santa Ceia. Vamos entregar também nos nossos corações, já que lembramos da ressurreição de Jesus. E isso nos traz esperança, nos traz certeza de vitória sobre a morte. Nós vamos ouvir uma canção enquanto você se prepara para louvar a Deus e vamos nos preparar para esse culto de Páscoa. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum
Amados irmãos, façamos agora a leitura do Salmo 118, a partir do versículo 14 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas do justo, a voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas, a mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, viverei e cantarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abram as portas de justiça por mim, entrai por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, e por ela entrarão os justos. Os justos, graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos-nos nele. Lembremos do sofrimento que Jesus Cristo passou por nós e da entrega que Ele fez, plano do Pai para a nossa salvação. Cantemos e louvemos a Deus, pois o sacrifício do seu Filho não foi vão, somente antecederam a vitória final. Boa noite, irmãos. A palavra de Deus no Salmo 51, versículos 17, nos diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, nesse momento, vamos confessar a Deus os nossos pecados. Vamos começar a semana zerando a conta com Deus
e sendo responsáveis, pedindo a Deus, ao Espírito Santo, que não nos deixe pecar mais. Vamos nos arrepender, vamos ter o coração contrito, compungido e um coração quebrantado diante do Senhor. Vamos ficar 1 minuto em silêncio, em meditação, fazendo uma análise de como foi nossa semana, e logo em seguida eu farei uma oração. Amém, irmãos? Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, queremos nesse momento, Senhor, nos colocarmos diante do Senhor do jeito que estamos, Senhor Deus. Somos pessoas falhas, pecadoras, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus piedoso, um Deus que tem compaixão de nós, um Deus misericordioso para conosco. Queremos nesse momento confessar ao Senhor todos os nossos pecados, todas as nossas faltas, Senhor Deus, tudo que nós fizemos durante essa semana que não foi agradável ao Senhor. Queremos, Senhor Deus, com o coração quebrantado, contrito, Senhor Deus, pedir perdão, nos comprometendo, Senhor, a sermos mais vigilantes, a orar mais, a vigiar mais, para que nós não viemos a cometer os mesmos pecados, Pai. Seja conosco, é isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amada Igreja, no Salmo 118, nos versículos de 2 a 4, diz: Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. E porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, aleluia, eu te convido neste momento a louvar e engrandecer o nome do Senhor. Está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense. Cante. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia. Quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já
celestial, todo o céu está se abrindo em um bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir.
graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Queridos irmãos, como crianças recém-nascidas, desejemos o puro leite espiritual para crescermos na fé. Aleluia! Vamos daqui a pouco ouvirmos a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, por intermédio do nosso querido reverendo Sandro Xavier. Façamos agora uma oração. Espírito Santo, inspirador das Sagradas Escrituras, nesse instante, venha, ó Pai, abrir os corações de todos nós para recebermos a Tua palavra e sermos edificados. Senhor, abençoe, portanto, o pastor, os líderes desta igreja, todos que estão acompanhando este culto nesse instante tão importante de ouvir a Tua voz através do Teu servo. Oramos em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém e amém. Irmãos e irmãs, esse é o domingo da ressurreição. O domingo da ressurreição é o primeiro domingo da Páscoa. E para esse domingo nós temos como leitura o texto do Evangelho de Marcos, Marcos 16, versículos 1 a 8. Nós vamos fazer essa leitura agora, prepare a sua Bíblia, para que nós possamos acompanhar a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 8, leitura para esse primeiro domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. Diz assim o texto. Ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro e questionavam umas às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram muito assustados. Não vos amedronteis, disse ele, não buscais a Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o haviam depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para a Galiléia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Apavoradas e trêmulas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não informaram nada a ninguém, pois estavam assombradas e com medo. Palavras do Evangelho. E nós damos graças a Deus pela sua palavra que chega até nós hoje. Nós vamos refletir sobre a ressurreição de Jesus. O texto de Marcos, o evangelista, e Marcos tem uma característica, ele enfatiza que Jesus é o Filho de Deus, em todo o seu texto do Evangelho, e ele enfatiza também que a ressurreição confirma a vinda do reino em poder. Ele então nos traz essa narrativa para afirmar, para ajudar na vida de caminhada ao lado de Jesus Cristo, do Jesus, não só esse Jesus Cristo vivo que caminharam, mas agora o Jesus ressurreto, o Jesus que ressuscitou. E mais uma vez nós percebemos nesse trecho aí de Marcos que as mulheres saem na frente, saíram na frente mais uma vez. Elas são pioneiras, foram pioneiras, elas marcaram a coragem que é peculiar das mulheres. Maria Madalena, uma mulher marcada pela sociedade, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Elas foram levar perfumes para cobrir o corpo de Jesus. É verdade, e aí nós precisamos anotar isso também, que elas foram servir a um morto. Elas ainda estavam com a mente de alguém que não esperava a ressurreição de Jesus. Foram lá levar a Jesus morto
um atendimento, um cuidado, mas pelo seu reconhecimento ao que Jesus fez em vida por elas. Elas foram lá cuidar daquele cadáver. Então elas não se lembraram totalmente das palavras de Jesus, né? Nem no coração e nem na mente. Elas foram servir ao morto. Mas foram servir. E é bom apontar isso porque os outros já tinham enterrado até mesmo nos seus corações medrosos o Jesus Cristo que tinha dito a eles que ressuscitaria no terceiro dia. Para eles a morte já tinha vencido, já tinha superado toda essa ação que Jesus Cristo tinha feito. Os seus corações não guardaram com amor as palavras de Jesus, as suas mentes se esqueceram do que ele disse ao terem vivido os momentos terríveis da crucificação e de todo o sofrimento que antecedeu também esse sacrifício de Jesus. Era como alguém que já nem enviava flores mais, né? Talvez ali uma pessoa que envia uma coroa de flores para uma pessoa que morreu e depois disso já está tudo feito que tinha que fazer. Jesus, na sua ressurreição, mesmo sem estar presente, ele resolve vários medos, porque ali, nessa história que nós lemos, Marcos 16, de 1 a 8, Jesus não aparece. Aliás, a maior marca de Jesus nessa história é a não presença de Jesus. Se ele estivesse presente ali como cadáver, a lição teria sido outra. Talvez nós tivéssemos que pensar aqui como é bom continuarmos cuidando daqueles que morreram, mas não. A lição era ouvir o que Jesus disse, pois se ele falou que ia ressuscitar, faltou mais atenção e cuidado a estas palavras. Então, mesmo sem estar presente, ele traz essa lição, ele resolve vários medos que estavam no coração daqueles que foram escolhidos por ele e pelo Pai para prosseguirem a sua obra. Então, mulheres e homens que por amor e compreensão dedicariam a sua vida ao cumprimento do reino de Deus, são aqueles que estão preparados ou deveriam estar pelas palavras de Jesus para seguir esse caminho. E essas mulheres foram lá, serviram morto, mas foram. E esse texto nos faz pensar em medos, nos faz pensar em como Jesus, sem estar, Jesus com a sua não presença, não era só uma ausência, era uma não presença. Alguém esperava encontrá-lo e ele não estava. Com essa atitude ele resolve pelo menos 3 medos que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse dia de Páscoa. O primeiro medo foi de não ter forças para remover as pedras. Aquelas mulheres demonstravam ali o que poderá ser feito para remover para nós a grande pedra, lá no versículo 3. Então, a primeira coisa é que elas reconheceram que não poderiam remover aquela pedra. Era a dúvida daquelas mulheres. Essa dúvida poderia tê-las parado. Mas mesmo com essa dúvida, elas prosseguiram. Isso é bom relembrar também. Elas sabiam que não iam conseguir remover a pedra, tinham medo de que chegassem lá e não resolvessem essa situação, mas elas foram assim mesmo. Mesmo com essa dúvida. Porque a vontade de ver e de servir ao corpo de Cristo ainda, o cadáver, era maior do que esse medo. Elas não interromperam a jornada. A pedra era pesada demais. Era impossível para 3 mulheres frágeis, mesmo sendo 3, conseguirem remover essa pedra. Mesmo que se esquecendo das palavras de Jesus, né? Ao terceiro dia ressurgirei dos mortos. Mesmo ignorando o poder e a ação de Deus, elas prosseguiram. Sem saber como seria, como nós dissemos, mas prosseguiram.
Lá estava a pedra quando elas chegaram, mas removida. Quando chegaram ao destino, removida. Esse medo já não precisava mais ter. Quando nós vemos a ação dessas mulheres, nós pensamos no destino que Deus coloca no nosso coração. Um destino, uma ação que pode ser entendida pela iluminação do Espírito Santo, pela nossa reflexão a partir da palavra de Deus, pela nossa confirmação que vem na comunhão com a comunidade de fé. Tudo que Deus nos fala se confirma por essas maneiras, sabe? O Espírito Santo fala no seu coração, a palavra confirma para você, a comunhão na sua comunidade de fé confirma para você um destino que Deus coloca no seu coração. Então, você não precisa ter mais medo das pedras que se colocam no caminho do destino que Deus fala ao seu coração. Devemos prosseguir sem esse medo. E se tiver medo, não pare por causa do medo. Não pare por causa do peso da pedra. Não pare por causa da sua fraqueza, da fraqueza daqueles que estão caminhando com você ao seu lado. Prossiga. A pedra é removida no momento certo. O segundo medo que nós encontramos aí foi quando chegaram lá e não encontraram o corpo de Jesus. E aí, aquele medo, o meu Senhor não está onde eu procuro, né? Elas se aproximaram do local, a pedra foi removida e depois entraram no sepulcro. Jesus não estava lá. E quando aquele jovem com quem elas se depararam disse, não vos amedronteis, ele estava querendo mostrar que ele percebeu o medo nelas. Não só pela presença dele, mas porque elas não encontraram o corpo de Jesus lá. Esse é um problema comum, né? Um problema muito comum para aqueles que buscam a Deus em lugares estigmatizados por nós mesmos. Estigmatizados, eu quero dizer assim, é somente neste lugar e desta forma que você vai encontrar Jesus. Bom, Jesus estava lá naquele sepulcro. Elas foram encontrar Jesus lá. É claro que elas esperavam que encontrariam. Mas o ressuscitado não está mais entre os mortos. Não é entre os mortos que nós devemos procurar aquele que vence a morte. Nós precisamos procurar entre aqueles que têm vida e aqueles que necessitam dele. O que o jovem falou lá? Ó, ele já está indo para Galileia, vai lá para encontrar ele lá, não adianta vocês ficarem aqui. Aquele que falou para vocês que venceria a morte não está mais na morte, ele está no meio dos vivos. Nós devemos parar de procurar Jesus Cristo em meio à morte, no seu sepulcro. Devemos ir onde estão as pessoas vivas, as pessoas que precisam dele. Ele mandou um recado, então, ó, vão todos e todas vocês para lá também. Nós temos muito o que fazer lá. Eu preciso de vocês lá. Esse anjo, esse enviado, esse jovem, sempre estará no lugar certo para nos orientar. Mude o seu caminho, mude a sua direção. Você está procurando Jesus Cristo no lugar errado. Ele não estaria aqui, onde ninguém precisa dele. Ele está no outro lugar e ele precisa que vocês sigam para lá. Basta nós ouvirmos e reconhecermos um enviado de Deus para corrigir o nosso rumo e encontrarmos esse Senhor ressuscitado. O terceiro medo é o medo do medo. É natural que nós sintamos temor. É natural sentirmos medo. E não é só natural, aliás, é natural, porque nós precisamos sentir medo até por uma espécie de defesa. O versículo 8 não fala de um medo
como uma criança sente ao assistir um filme de terror. Note que lá está dizendo, apavoradas e trêmulas, elas saíram e fugiram do sepulcro. Faz parte de um temor reverente por parte daquele que reconhece um poder sobrenatural. E quando nós nos deparamos com um poder sobrenatural, como é o poder de Jesus Cristo, especialmente ressuscitado, nós não compreendemos. Mesmo que nós entendamos em nosso coração que é esse poder que nós precisamos para cuidar da nossa vida, ainda assim nós somos tomados de temor. Essa era a certeza de que a ressurreição também chegaria para nós, pela dádiva de Deus. Imagine aquele momento, olha, tudo que Jesus Cristo falou, e que por ser uma natureza humana não conseguir voltar dos mortos, nós naturalmente achamos aquilo muito poderoso, mas duvidávamos. Quem é que não duvida ainda de um corpo inerte, cadavérico, voltar à vida? Qualquer pessoa duvida. E elas também certamente duvidavam, mas chegaram naquele lugar e olha, o cadáver de Jesus não está mais aqui. E por algum momento a ressurreição bateu no coração daquelas mulheres, bateu na mente daquelas mulheres e superou todo e qualquer medo. Superou o medo do medo. Era a certeza de que a ressurreição chegaria para nós. E elas, talvez por algum momento, também vislumbrassem, olha, o que ele falou, que nós também venceríamos a morte pela experiência dele, torna-se factível, torna-se verdade para todos nós. Era a certeza de que tudo que Jesus falava era cumprido. Era a vitória da vida sobre a morte, era a vitória final do amor sobre os poderes do mal. É isso que nós vivemos neste dia, de relembrar a ressurreição, de comemorar a Páscoa. É a vitória sobre a morte, a vitória sobre o medo, a vitória sobre a dúvida, a certeza de que a pedra pesada, apesar da sua fraqueza, pode ser removida. É a certeza de que devemos procurar Jesus onde há vida e não onde há morte. Que devemos fazer do lugar onde estamos um lugar de vida com a presença de Jesus ressuscitado. A ressurreição de Jesus, proclamada e celebrada hoje, traz para nós a certeza de que as pedras em nosso caminho serão retiradas, mesmo que não tenhamos forças. A certeza também, e isso é importante, que alguém vem, enviado por Deus, nos indicar o caminho do Cristo ressuscitado. Basta abrir os nossos corações. A certeza de que o medo do medo não faz sentido, mas o temor realmente vai tocar os nossos corações. Porém, não se trata de um medo apavorado, mas é um temor cheio de alegria. Você pode dizer, então, que o seu Senhor ressuscitou. Você pode ter certeza de que Ele está ao seu lado, indo para a Galileia. A Galileia é um lugar de trabalho, é um lugar de construção, é um lugar de parceria. Parceria de uns com os outros e parceria de todos nós com o próprio Jesus Cristo. E essa parceria junto com Deus, com o Espírito Santo. Então, nós devemos agora dizer a Pedro, dizer à sua família, dizer ao seu vizinho, dizer ao seu colega da escola, do trabalho, dizer a todos os outros discípulos e discípulas, vamos a Galileia. Ele já está nos esperando por lá. Lá nós vamos encontrá-lo. E não em lugar de morte. Não devemos procurar Jesus onde estão os mortos, porque não é mais entre os mortos que ele está. Ele ressuscitou. E Jesus Cristo está esperando cada um de nós para trabalharmos com ele na Galileia. É um lugar onde muita gente precisa. Tenha certeza, então, de que
O seu medo pode te proteger em algumas situações, mas em outras ele pode te travar. Não deixe que o medo de uma pedra pesada te trave. Não deixe que o medo da sua fraqueza te trave. Continue no seu caminho. Ouça o direcionamento daqueles que querem nos mostrar, olha, o caminho da Galileia não é o caminho do cemitério. E vença o medo do medo a partir do Jesus ressuscitado, te mostrando, mesmo com a não presença dele, e principalmente com a não presença dele, que ele já está no caminho de vida, não está mais entre os mortos. Jesus ressuscitou. Que nessa noite de Páscoa, o Senhor te abençoe, abençoe a tua família e te traga bênçãos para vencer o medo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que mensagem maravilhosa que nos trouxe o nosso pastor. Realmente, falar da Páscoa é algo emocionante para nós cristãos. Aliás, daqui a pouco vamos ter também algo muito importante, que é a celebração da Santa Ceia. Preparem, quem ainda não o fez, os elementos para participarmos juntos da mesa do Senhor. E também agora vamos passar ao ofertório. No momento de ofertar, lembramos a oferta de Deus que fez por nós, dando o seu único Filho como sacrifício para a nossa salvação. Por isso respondemos com frutos do nosso trabalho, um pouco do que Deus nos dá também como oferenda. Nós vamos cantar um hino e enquanto cantamos, os dados bancários estarão sendo exibidos. E não deixe, portanto, meus queridos irmãos, de fazerem o seu depósito ou a transferência bancária, porque a igreja tem os seus compromissos e precisamos investir no reino de Deus. Contamos com a participação dos irmãos nos dízimos e nas ofertas. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a Tua santa face contemplar. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Pai bendito, Deus Criador, nós Te agradecemos, porque tudo que temos provém de Tuas dadivosas mãos. Ó Pai, nós Te agradecemos por aquelas pessoas que sentiram o desejo de contribuir para a manutenção da Tua obra. Ó Deus, nós Te pedimos que o Senhor possa abençoar ricamente a vida, a família de cada uma das pessoas que, Senhor, sentiu no coração o desejo de contribuir, colaborar para a expansão do Teu reino. E quem também não pôde ainda colaborar com a Tua igreja nesta missão, que em breve o Senhor abra as portas de trabalho, uma forma de angariar recursos e assim ter a alegria de trazer diante do Senhor os dízimos e as ofertas. Nós Te pedimos isso com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Somos convidados, irmãos e irmãs, nessa Páscoa a compartilhar, a relembrar a presença de Jesus Cristo pelo Seu corpo, pelo Seu sangue, na Eucaristia. É no momento da Santa Ceia em que nós partilhamos o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, na representação do pão e do vinho. Nós vamos ouvir agora a leitura da instituição da Eucaristia, que vai ser feita pela presbítera Miriam. Nós vamos ouvir o relato segundo o evangelista Marcos, no momento em que nós somos relembrados, somos convidados na Santa Ceia a compartilhar da presença de Jesus Cristo entre nós. Ouçamos a leitura. Façamos agora a leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 22 a 25. Diz assim: a ceia do Senhor. E, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Palavras do Senhor. Nós vamos orar pedindo que o Senhor, Ele mesmo, pelo Seu Santo Espírito, consagre os elementos que nós colocamos diante da Sua mesa e consagre também as nossas vidas, nos preparando para esse momento em que nós compartilhamos da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse memorial que Ele mesmo
nos orienta a que nós façamos assim e sempre que estivermos juntos. Oremos. Senhor, nós te damos graças porque a tua bondade, Senhor, nos traz até este momento. É pela tua bondade, Senhor, que nós somos frutos do trabalho de apóstolos, de profetas, de um povo escolhido por ti, para trazer até nós, Senhor, a tua palavra, para trazer até nós o teu poder, para trazer até nós, Senhor, o teu Filho Jesus Cristo, que se ofereceu em sacrifício e venceu a morte, para que nós pudéssemos também, Senhor, chegarmos a essa confiança de vencermos a morte e termos a vida eterna. É pelo teu Filho que nós vencemos o medo. É pelo teu Filho que procuramos a vida. E é pelo teu Filho que nós oramos, Senhor, pedindo que o teu Santo Espírito venha Ele mesmo, Senhor, consagrar as ofertas que colocamos na tua mesa. Vinho e pão representam o trabalho do homem. E representam também, Senhor, a tua oferta maior por nós, o corpo e o sangue do teu Filho Jesus Cristo, salvação e libertação nossa. Nós te rogamos, Senhor, que tu nos abençoes. Nós te rogamos que abençoe o teu povo, que consagre também a vida, Senhor, de irmãos e irmãs, pelo teu Santo Espírito, para que unidos possamos também, Senhor, sermos oferta para ti, na tua missão, na missão de Jesus Cristo. E unidos, Senhor, assim, pelo teu Santo Espírito, nessa bênção e nessa consagração, nós também queremos fazer juntos a oração que o Senhor nos ensinou para que possamos demonstrar a nossa união com Ele ao chamar o nosso Deus de Pai. Oremos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como desejo de que nós estivéssemos sempre unidos, nós oramos juntos. E oramos juntos não só uns com os outros, mas também com Jesus Cristo. E para demonstrar esse atendimento a esse desejo do nosso Deus, nós também oferecemos ao irmão e à irmã a paz que vem de Jesus Cristo. Ofereça a quem está próximo a você, ofereça para os irmãos que estão assistindo esse nosso culto a paz que vem de Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês, irmãos e irmãs. Preparados que estamos, nós vamos compartilhar, nós vamos comer do pão e tomar do vinho, corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O pão que nos é oferecido, o corpo de Jesus Cristo, ele nos alimenta também a vida. Que você receba com gratidão o corpo de Cristo oferecido por você e que ele sustente a sua vida de fé. Comamos todos. O sangue derramado dá sustento à vida também, mas ele representa a manutenção da sua alegria, uma alegria sobrenatural e misteriosa para quem não conhece Jesus. É uma alegria que sustenta o seu espírito, mesmo nos momentos de adversidade. Tomemos todos com gratidão e com alegria.
Senhor, muito obrigado porque Tu nos recebes na Tua mesa. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo com as nossas fraquezas, os nossos medos, nós somos recebidos por Ti. Nós sabemos, Senhor, que não temos dignidade de nos aproximarmos de Ti, mas nós sabemos também da Tua grande misericórdia, que nos acolhes, Senhor, na Tua mesa. Por isso nós Te somos gratos, Senhor. Recebe também, Senhor, a nossa oferta para que sejamos úteis na missão que é Tua e não nossa. Fica, Senhor, então com cada um de nós. Nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Queridos irmãos, passemos agora aos nossos avisos. Desde já agradecemos a sua companhia neste culto. O nosso chat está aberto. Por favor, lançar ali o seu pedido de oração. A igreja tem muito prazer em orar por quem participa dos cultos, por suas famílias. Não deixe, portanto, de colocar ali o seu pedido de oração. Se ainda não está inscrito em nosso canal, poderá fazê-lo e também acione o sininho para ser notificado a respeito das atividades da IPI Metropolitana de Brasília. Todo domingo, às 10 horas e 15 minutos, temos a Escola Bíblica Dominical. São momentos extraordinários para aprendermos a respeito da Palavra de Deus, ensinamento para toda a sua família. Também à noite, 19 horas e 15 minutos, é o momento do culto. São momentos preciosos, extraordinários. Quando nós participamos do culto, somos muito abençoados. Portanto, não deixe de participar. Faça aquilo que nós temos pedido, que tem sido muito exitoso, que é repasse o nosso link para outras pessoas. Temos hoje muitas pessoas acompanhando o nosso culto, e inclusive de outros estados, outras unidades da federação. Temos gente do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e de todo o Distrito Federal. Não deixe de participar. Terça-feira, às 20 horas, temos o culto na plataforma Zoom. É um culto de estudo bíblico e oração muito especial. Querendo participar, solicite o link para um dos nossos líderes e assim você será também ricamente abençoado. Desejamos uma feliz Páscoa. Interceder é também uma das missões do povo de Deus. Por isso pedimos a Deus pela nossa igreja, pela sua liderança, pelo nosso mundo, pelos seus governantes. E por todos aqueles que sofrem e precisam do auxílio do Pai de amor. Nós vivemos momentos que todos vocês sabem de muita angústia e nós temos orado por tantas pessoas que têm pedido nessa época de pandemia. Nós vamos orar também pelos pedidos que vocês levantam agora na nossa transmissão, os outros pedidos que são feitos durante a semana. Então ore conosco para que Deus nos abençoe, para que Deus atenda às nossas orações, para que Deus abençoe o nosso povo nesse momento em que precisamos nos unir para combater essas nossas necessidades sanitárias, especialmente, tantas outras que advêm disso, pessoas precisando de bênçãos nos seus empregos, nos seus lares, nas suas famílias. É o momento de interceder, de suplicar ao nosso Deus para cuidar da sua igreja, para cuidar do seu povo. Oremos. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, Senhor. Queremos pedir que Tu cuides, Senhor, da Tua igreja, da liderança da Sua igreja. Nesse momento em que nós, Senhor, celebramos a Tua ressurreição, nós queremos pedir também, Senhor, que Tu traga essa esperança que a ressurreição nos dá para a Tua igreja, para a liderança da Tua igreja, não só da nossa IPI Metropolitana de Brasília, mas para toda a IPI no Brasil inteiro e também para os nossos outros líderes, irmãos cristãos no mundo todo.
Pedimos, Senhor, que Tu olhes pelo nosso povo, nesse momento em que a saúde nos traz muita apreensão, muita dúvida, muita incerteza. Que essa esperança também atinja, Senhor, aqueles que têm sofrido com a sua saúde e com a saúde daqueles que amam. Pedimos, Senhor, que Tu olhes com carinho para cada pedido, Senhor, feito nesta noite, feito durante a semana, pessoas que têm necessitado do Teu auxílio, da força do Teu Santo Espírito. Cuida, Senhor, de cada família. E Te pedimos também, Senhor, que Tu olhes para que a nossa nação, os governantes e o povo, possam agir com responsabilidade, para que possamos superar esse momento de dificuldade. Fica, Senhor, com cada um de nós também, abençoe a nossa semana, abençoe cada irmão, cada irmã no seu lar, no seu trabalho, nos seus estudos, e que a Tua bênção, a Tua presença seja com cada um de nós. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós queremos desejar uma boa semana para todo mundo, cada um de vocês que acompanharam o nosso culto, cada irmão da igreja, cada irmã da igreja, e pedimos agora que o Senhor nos abençoe. A bênção do Deus Pai Criador, a bênção do Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Salvador, a bênção do Espírito Santo, Deus que nos anima, que nos alegra, que nos mantém a certeza da ressurreição e da vitória sobre a morte, esteja com você que nos acompanha nesta noite e com o povo de Deus em qualquer lugar neste mundo que nós vivemos, hoje, para todos sempre. Amém. Boa noite.